Bom, meus amados, a paz do Senhor para todos. Amém. Início de mais uma lição. Todos estão vendo o título? Sim. Início de mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 8, edificado sobre os fundamentos dos profetas, agora nesse novo horário, como eu coloquei lá no grupo. Esse horário é para que a igreja tenha o acesso ao estudo oficial da nossa igreja. Então, vocês já assistam no horário que ela está sendo transmitida, de 9 às 10. E das 10, 15 para as 10 e tal. Então, a gente arredondou e a partir das 10 horas passará a ser nosso encontro semanal. Algum pedido de oração? Não, até o momento. Não. Com relação à pandemia, pelo menos particularmente aqui em Caxias, vai reabrir todo o comércio, né? Isso, todo o Rio de Janeiro, na verdade, também. Deve ser. Pelo Rio de Janeiro, pelo município de Janeiro, vai abrir o comércio também? Ou só por Caxias? Por enquanto, que eu saiba, só Caxias. Ainda não decidiram o Rio de Janeiro, não. Tanto que já estão aí examinando. Mas agora vai abrir de vez o comércio. Não, pedindo quando reabrir o comércio, deve começar também algumas aulas, né? Aí eu não sei como é que eles estão. Ainda não decidiram nada a respeito disso aí, não. Um pedido simplório mesmo para Deus continuar regulando aí o bom senso, né? Tanto do comércio quanto das pessoas, porque se as pessoas não aproveitarem essa oportunidade, vai ter lockdown de novo, aí vai prejudicar pessoas que estão certinhas e vai prejudicar muita gente. Amém. Meus amados, enquanto isso, a recomendação é que quem puder fique em casa, entendeu? Lógico, tem gente que não tem jeito, tem que trabalhar, tem que garantir seu sustento. Aqueles que têm que ir para a rua, aumentem sua imunidade, entendeu? Se alimentem bem, durmam bem, não fiquem desesperados com a situação, porque a própria preocupação em si, ela baixa a imunidade, quer dizer, baixando a imunidade, o vírus tem uma porta de entrada. E confiar em Deus, que é o que a gente mais tem. Se vocês precisam de alguma receita para aumentar a imunidade, termos de alimentação, qualquer coisa, fale com a gente, fale comigo, fale com o Walter, que a gente tem algumas dicas aí para você não ficar exposto aí nessa pandemia, tá bom? Walter, hora para a gente começar, por gentileza. Amado e querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em torno do teu nome, em torno, Senhor, da tua palavra, para mais uma lição, Senhor, lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é o Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, porque estamos vivos, Senhor, em meio a tanta morte, em meio a tanta situação difícil, Senhor, que as pessoas têm passado de internação, de falecimentos, de enterros. Tu tens nos sustentado, Senhor, para a honra e glória do teu nome e para a edificação da tua casa, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que porventura têm passado dificuldade, que precisam, Senhor, sair de suas casas para trabalhar, para levar o sustento para dentro de suas casas. Tu tens, Senhor, guardado, tens levado e tens trazido em segurança. Continua, Senhor, continua com a tua mão poderosa sobre cada um de nós, continua com a tua mão poderosa não só sobre teus filhos, mas sobre todos aqueles, Senhor, que honram o teu nome, Pai. Honram o teu nome cuidando das suas famílias, cuidando dos seus, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, o mais breve possível estar em tua casa, Senhor, podendo nos abraçar, podendo conversar, Senhor, olhando no olho das pessoas, Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Senhor, acampa, Senhor, ao nosso redor, Pai querido, Pai Santo, esteja presente nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra. Usa Teu servo, Senhor Alex, com a instrumentalidade que tens dado a ele, Senhor, e abre os nossos corações para ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o título já está exposto aqui para vocês, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Vamos aprender hoje o que é uma pedra. Talvez você tenha visto algumas hoje, mas não sabe o que é pedra de esquina, pedra angular. Então, hoje a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada e por meio dos ensinamentos dos apóstolos e testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica está na tela, está em Efésios, capítulo 2,
versículos de 20 a 22. Eu pausei aqui porque eu coloquei mais uma pessoa, admiti mais uma pessoa aqui. O Vitor. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Como a gente tem o costume, eu vou ler o primeiro e cada um vai ler o seguinte até encerrar a leitura bíblica em classe. Efésios 2:20 começa assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Não para queda, amém para leitura. Meus amados, antes da gente começar, eu queria que vocês reparassem nesse texto que a gente acabou de ler. A gente vai falar principalmente sobre essa parte de Efésios 2, mas repare que ele coloca também em palavras de Jesus, que está em Mateus 7, de 24 a 27. Repara que ele coloca, primeiro ele fala, primeiro as pessoas que escutam a palavra e praticam, tá? E aí ele faz uma alusão, ou ele faz uma comparação com uma casa, que é coisa fácil de entender. Jesus sempre vai usar comparações de coisas fáceis de entender. Jesus nunca vai falar nada que entenda. E mesmo quando ele fazia comparações de algo que entenda, alguém chegava nele no secreto e perguntava o que quer dizer isso, né? E aí ele explicava com mais detalhes ainda. Mas aqui no caso ele usa a comparação de rocha, casa sobre a rocha. E o interessante é que todo mundo já sabe, já tem mais ou menos noção de como é construída a casa. Você sabe que a casa que você vê ali, aquela parte do solo para cima, aquilo ali é só uma amostra do que está embaixo da terra. Se a casa ela não tiver eles chamam de, como é que é o nome, Walter? Chama aquilo de sapata, né? Coloca o áudio. Tá sem áudio, Walter. Geralmente é sapata mesmo. Geralmente é sapata mesmo, né? Aham. Tá. Eu tinha, quer dizer, estava sem áudio, eu já coloquei. Fundamento. Fala, Vitor. É o fundamento. Fundamento, né? O que é o fundamento? É o alicerce, né? Aham. Tudo que é a base. Quando a gente vamos colocar isso dentro do âmbito que a gente costuma falar muito do futebol, né? O que são os fundamentos do futebol, Vitor? Não, Rápido, só um momento. Ainda bem que não perguntou para mim. Pronto. O fundamento é aquilo que é o básico do futebol. Toque, passe, corrida. Certo. Chute, né? O Vitor sabe. O fundamento é mole. Sabe, porque quando pelo menos que você para assistir um jogo, fala assim, caramba, o cara não tem nem os fundamentos, né? É assim que a gente fala? Desse jeito mesmo, por aí. Vitor. O Vasco tá sem nenhum. Tem cara que não consegue cruzar, não consegue passar, não consegue chutar para gol, realmente. Isso aí o cara não tem nem os fundamentos, né? Que a gente costuma falar. Né, O Vitor? fundamento é isso. Tá? E aí a gente tá vendo aqui com relação aos fundamentos e vê que ele usa dois tipos de pessoas. Ele usa a pessoa que ouve a palavra e pratica, e ele fala também da outra palavra, outra pessoa que ouve a palavra e não pratica.
Eu vou pedir o Diego para dar uma lida para mim. Leia para mim o versículo 25, por favor. Está na nossa leitura em classe, está na tela. Tá bom. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Para por aí. Lê de novo, só essa parte. Ok. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Ok, até aí. Agora o 27 também. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Para por aí. Parou para reparar que quando Jesus fala da pessoa que ouve a palavra e pratica, ele fala que ele equivale ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aí ele vai falar no 25. E chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. Quando chega no 26, ele vai falar da pessoa que ouve a palavra e não pratica. E aí vai comparar ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E aí no 27, ele vai repetir as mesmas coisas que acontecem no versículo 25. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. O que isso quer dizer, gente? Que a luta tá aí para todo mundo. Fala, Vitor. Que a luta tá aí para todo mundo, todos os dias. Tá craque hoje, hein? Hoje eu tô excepcional. Ontem ele tava dando aula na live da Madec. Ah, foi? Não viu, não? Não é aula. Vou pegar o link lá para ver. O problema é o áudio ficou estranho. Eu tava vendo uma live ontem da Shirley Cavalhais. Quer dizer, a Alessandra tava vendo ontem uma live da Shirley Cavalhais, acabou que eu não consegui ver live nenhuma ontem. Mas eu vou tentar pegar esse link pra ver. Ah, é? Lidiane no louvor e ele na palavra. Ah, por isso que ele Nossa, legal. hoje. Tá no óleo hoje, tá no azeite. Por isso que ainda sobrou um pouquinho de óleo para hoje, né? Tô até brilhando um pouco. É isso aí. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte. As intempéries, elas acontecem para qualquer um, independente de ser crente ou não crente. Isso, por si só, já coloca por terra aquele triunfalismo que existe em outras igrejas, em algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, de que você é filho de Deus e nada acontece com você, nada vai te atingir. Usam, inclusive, aqueles textos bíblicos do Antigo Testamento que fala que 10.000 cai à tua direita, 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Quer dizer, você é o super-homem porque você é crente. Ainda por cima, se for dizimista ofertante. Né? Ah, sim, esse aí, filho. Esse aí é o mais, vamos dizer assim, é o mais privilegiado de todos, né? Porque ser só crente é o plano gratuito, né? Mas o dizimista ofertante é o plano prêmio. É o plus. É o plus, é o plano plus. É elite. É elite, isso aí. Não é isso, David? É isso aí. Isso aí, é elite. David só escuta. Não, escuta ele fala, eu tô vendo que ele tá respondendo de vez em quando. Eu vi quando ele falou assim, ainda bem que não perguntou para mim. Então, pessoal, é importante que logo aqui, logo no começo, antes da gente entrar na lição propriamente dita, é importante, principalmente dentro desse contexto que a gente está estudando agora, que é a pandemia, quer dizer, dentro da pandemia que a gente está aqui. Então, a gente não adianta achar que porque você é crente, você está protegido. Lógico, você está protegido, mas você também não vai dar mole, não vai sair lá fora. Você tem um decreto para você usar máscara, para você se proteger, principalmente proteger os que estão em casa. Não adianta nada você falar assim, não, eu tô tranquilo, estou com uma imunidade alta, aí você vai para a rua, você volta e você contamina outras pessoas. Quer dizer, você além de se prejudicar, ainda prejudica outras pessoas. Verdade. E tem na Bíblia também escrito que não Deus. tentais a Deus. A gente tem que cumprir a nossa parte e Deus fazia a dele. Não adianta nada a gente querer que Deus faça dele se a gente não faz a nossa parte também. Claro, com certeza. Ou então ficar descansado, né, David? Achando que só vai vir da parte de Deus e você não precisa fazer nada, né? Verdade. Muita gente, às vezes, deixa de tomar remédio para alguma coisa, Deus vai me curar. Mas tá ali os remédios, que muita gente estudou por anos para poder ajudar na cura ou na melhora de uma enfermidade, mas ficar deixando só Deus com a fé dela e tal. Deus pode curar, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tomar uma cloroquinazinha, né? É, isso aí. Foi o que nem eu falei ontem na live, eu falei isso, porque
tem gente que não tem, que aí são outras condições. Que é diferente de quem tem pode fazer e de quem não tem não pode fazer. Então, quem não tem não pode fazer, é claro que Deus está vendo o que está se passando com essa pessoa. Mas não deixa excluído quem pode fazer e quem tem possibilidade de fazer. Aí acho que é essa visão que é errada, entendeu? Pega a visão, né, Vitor? Fica ligado. É isso aí. Então, pessoal, antes da gente entrar no fundamento, como a gente falou no início, antes da gente entrar na questão da aula propriamente dita, é importante que a gente saiba isso. Esse texto ele não está aí à toa. As intempéries acontecem com qualquer um. Isso abrange, vamos colocar nos nossos dias atuais, isso abrange a pandemia, isso abrange desemprego, isso abrange assalto. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer com a gente tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, não ficar andando em qualquer lugar, não achar que tá tranquilo, às vezes você conhece uma região, mas outra você não conhece, entendeu? Tem que andar, como o Vitor falou, tem que andar ligado. Melhorar a sua imunidade, você melhorar a sua condição física, você conseguir fazer algum exercício físico mesmo dentro de casa, melhorar a sua saúde como um todo, né? Não é porque você está em casa que você vai também ficar largado, porque na hora que você sair é que você vai ver a conta, é aí que a conta vai chegar. Então, continuando, o começo da lição, ou seja, a introdução, ela vai falar sobre a questão do edifício espiritual. Ele usa aqui como base, né, o autor ele usa como base aqui o santuário judeu e fala que o templo de Jerusalém era o símbolo do exclusivismo, ou seja, só entrava no templo quem era judeu. E justamente, imagina você hoje, você quer ir para uma igreja, quer ir para um lugar e você é impedido de entrar. Já pensou uma coisa dessa? Vocês acham que é certo uma coisa dessa? Mas a igreja. Tem igreja que infelizmente acontece. Acontece, David. Acontece. Verdade. E o judeu, ele era muito... como é que eu vou chamar assim? Ele era muito zeloso, né? Dos seus preceitos, dos seus costumes. Então, realmente, ali no santuário, não podia entrar quem não fosse judeu. Um gentio, por exemplo, agora a gente está vendo dentro desse contexto, que os gentios começaram a se converter e aí começou a dar um problema. 2 lições passadas a gente viu sobre a questão da circuncisão. Ou seja, eles queriam que os gentios obedecessem as mesmas regras dele. Porém, eles não podiam entrar no templo. Olha só que interessante. Foi o tema, parte do tema da lição passada, que tinha lá o átrio dos gentios. Eles entravam na área do templo, mas tinha o pátio do lado de fora para eles ficarem. Eles não podiam atravessar o muro, né, de separação do átrio dos judeus, né, para o átrio dos gentios, senão eles estão passíveis de morrer. Agora imagina você chega na igreja, na Assembleia de Deus de Cordovil, você é membro? Não, então peraí que você vai para uma outra salinha separada, você vai ficar assistindo pelo telão ali. Vai para a sala dos novos convertidos. Você vai para a sala dos novos convertidos, que nem é ainda, às vezes nem é novo convertido, às vezes é não crente. Você é não crente, então você vai para outra sala. É outra sala que nem com novos convertidos vai ficar. Já pensou, gente, uma coisa dessa? Esse tipo de separação? Você acha que isso ia trazer um bom resultado? Não. Essa segregação não tem como trazer um bom resultado, porque você já se sente discriminado na hora que você chega. Isso é terrível. Isso estava acontecendo na época dos judeus, porque o santuário deles ele era exclusivo, ou seja, eles não poderiam, os gentios não poderiam entrar de jeito nenhum. E aí ele vai falar sobre o santuário cristão, ou seja, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício. Interessante que depois ele vai entrar aqui na questão da pedra angular. Vocês sabem, gente, o que é uma pedra angular ou uma pedra de esquina? Não. David foi bem sincero na resposta. Mais alguém? Alguém já viu uma? Nunca viram uma pedra angular? Não? Então vou apresentar para vocês. Ó, vocês estão vendo isso aqui? Isso é uma construção de um arco romano. Então você tem toda a construção dela, detalhe, isso aqui são pedras, tá? Na época não havia cimento, não havia argamassa, elas eram projetadas para construir umas sobre as outras, tá? E aqui
eu tenho a pedra angular ou pedra fundamental. Então, como é que se construía isso? Você pegava uma pedra, você cortava ela, alinhava ela direitinho, só com a única exclusividade de você colocar outra pedra em cima. Colocou outra pedra em cima, você cortava ela direitinho, você pode ver que ela vai fazendo uma angulação, né? Então, detalhe, ela é construída primeiro pelas laterais. Construía uma lateral e construía uma outra lateral, em paralelo, as duas. Quando chegava aqui em cima, ficava esse espaço. Essa pedra, ela é cortada, pode ver que ela não é reta certinho, ela não é um quadrado. Pode ver que ela tem uma angulação. Essa parte aqui é maior do que a de baixo. Então, ela se encaixava aqui. Essa última pedra, ela tinha esse objetivo de encaixar. Quando ela encaixava, ela dava a estruturação para todo esse arco. Então, na verdade, esse encaixe que ela fazia, essa pedra aqui é a que suporta todo o peso, tanto de um lado do arco quanto do outro. Por isso que ela se chama pedra angular ou pedra fundamental. Agora vocês já podem dizer que conhecem o que é uma pedra angular ou uma pedra fundamental. Dentro de uma construção também, eles também também se usa a expressão chamada pedra de esquina. Já ouviram falar também dessa expressão? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Pedra de esquina, quando se construía uma casa, lembrando, não havia cimento, não havia argamassa e pior, não havia nem coluna. Hoje, por exemplo, quando é fácil de você saber o que é uma coluna, você vai no canto da você olha assim, aquela ali é a coluna. Então, se você tem uma sala ou um quarto, no canto de cada quarto, você tem uma coluna. Antes você não tinha isso. Então, como era construído? Você pegava uma pedra, que provavelmente ela era maior do que todas as outras, com certeza, e ela ficava no canto, ela ficava na esquina, ou seja, aqui, ó, certinho na esquina. Então, ela é a pedra que, com base nela, se construía se fazia todo o restante da construção. Então, ela já está pedindo para encerrar daqui a 10 minutos. Então, ela é que era responsável por segurar a construção dela. A construção só era feita depois dessa pedra. Essas pedras, algumas delas, poderiam chegar a mais de 10 metros. Imagina o tamanho de uma pedra dessa. É quase um meteoro. Interessante, Alex, que ela não dava só a sustentação. Ela orientava também o ângulo de construção. E mais interessante, olha só o formato dela. Não parece uma cruz? Sim. Ela não só dava sustentação, como orientava a construção, ou seja, ela era entalhada no grau correto, no grau certinho que ia ser feita a construção lá, 90 graus. Exatamente. Então, se você não tivesse uma pedra dessa, você jamais poderia fazer uma construção. Da mesma forma que um arco romano, se você tirasse essa pedra aqui, acabou a construção. É a mesma coisa, Cristo é para a igreja. Você não pode tirar Cristo do cristianismo. Da mesma forma também que se você tirar essa pedra angular, é certo de cair, é certo de ruína. Da mesma forma, agora vamos fazer um paralelo com a nossa vida. Da mesma forma também que a nossa vida é uma construção, nossa vida é um edifício. Interessante que ele usa, e está até aqui no... Não, ponto 1. Ele até usa aqui, ó, ele usa o santuário cristão e nós olha aqui como é que diz 1 Coríntios 3,16, são pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, não podemos tirar a pedra angular, que é a pedra de esquina. Se a gente tirar, é certo da nossa construção cair. Fala, Diego, vai falar alguma coisa? Não, não tô falando nada, não. Aqui. Tá indo fora da câmera aqui, tá? É porque ele não... É bobeira. Pode continuar aí. Tá. Então, a pedra angular, ela tinha essa finalidade. Na arquitetura antiga, ela era pedra, ou mais importante, ou pedra principal. Continuando. Tópico 2, o fundamento, os apóstolos e os profetas. Conceito de apóstolos. Pergunta para todos. O que é um apóstolo? Enviado. Mensageiro.
Isso, vocês estão vendo aí na frente, tá fácil, né? Eu li a lição, Alex. Desculpa, caraca. Eu sei disso. Tô lendo a lição, Alex. Eu sei disso, tá? Isso aí não tenho a menor dúvida. E aí eu pergunto, com base nisso que você acabou de me conceituar, que o apóstolo é um enviado ou um mensageiro, existem apóstolos nos dias atuais? Eu acredito que não. A pergunta é de prova, hein? Só se for fake. Isso aí, obrigado. Eu posso botar uma pimenta nessa situação? Com certeza. Depende. Estamos aqui para isso. Depende? Depende. Eu tô com o Diego também. É porque tem dois apóstolos. Tem um apóstolo no sentido de enviado mensageiro e tem um apóstolo dentro dos 12. O apóstolo dentro dos 12 só existiram os 13, os 14. Né? 12, 13 ou 14? 14. Só existiram os 14 só. Os 12, o Matias e o apóstolo Paulo. Esse daí ninguém entra nessa sucessão. E tem o do mensageiro enviado, que seriam talvez missionários, porque... Mas aí seriam missionários. Mas aí entra no tempo de apóstolo. Então a gente vai promover, por exemplo, todo mundo que é missionário hoje para apóstolo. É isso? Seria só questão de nomenclatura, né? Não é, porque, por exemplo, tem uma parte da Bíblia, é porque eu fui pego de calça curta, mas, se eu não me engano, tem alguém que tem que ver uma carta a outra igreja, algo assim. Ele foi chamado de apóstolo, ou ele foi entregar algum donativo, alguma coisa assim. Então, só o fato de ele levar algo, já como apóstolo. Então, é um pouco amplo, mas basicamente é ou entre os 12, ou como alguém enviado para uma missão, seja do pregar o evangelho ou entregar um par de sapatos, mais ou menos assim falando. O problema esteja aí na definição da função, né? Isso. Aí depende do contexto. Por alto é isso. Vitor, você concordou? É mais ou menos isso aí que ele falou? É isso aí mesmo. O meu pensar foi isso mesmo, igual o dele. Não, sério mesmo. Então, você pensou igual a ele, mas fala diferente. Não é fala diferente. Mas eu pensei nessas duas vertentes. Os apóstolos da Bíblia e a função do mensageiro. Seja as boas novas, seja suprimentos, seja enviando alguma outra coisa. Entendeu? É o que o Diego falou. E os auto-intitulados também, né? Só lembrando que essa questão do como missionário, entregando uma coisa, não é um título, não é um cargo. É uma função que eles desempenham naquele determinado momento. Não é um título, mas vai por detalhes maiores eu deixo para os professores aí. E aí, Walter, seus comentários? Não, tô com o Diego. O que vai definir se ele é um apóstolo juramentado ou não, ou se ele é um missionário, vai ser a função que ele vai desempenhar. Ele pode ter sido enviado como missionário e desempenhar a função de um apóstolo. Então, porque eu acredito até que o apóstolo seja um pouquinho mais abrangente, como o Diego estava falando, do que o missionário. O missionário ele pode ser enviado, né, como está aqui na definição de apóstolo também, como enviado ou mensageiro, mas não para desempenhar todas as funções que um apóstolo desempenha. Então, vocês estão falando que tem os apóstolos temporários, né? Que é só por um momentinho. Isso aí, tá. Bota fogo mesmo. Eu não diria nem temporário, eu diria com funções específicas. Às vezes o missionário pode ser enviado como missionário, mas não para uma função abrangente como é a do apóstolo. Aí foi onde eu falei que a diferenciação da nomenclatura vai estar aí na função que ele vai desempenhar quando for enviado nessa missão aí. Agora você tira a dúvida para a gente. Ou vai consultar o Davi primeiro? Ainda mais, vou consultar. Eu acho diferente. Eu mantenho minha resposta, porque eu não acho que um missionário seja igual ao apóstolo Paulo ou os 12. Eu acho que eu acho que poderia até ter lá seu momento, ter algumas similaridades, mas eu acho que, assim, não sei se pode se separar em graus ou de outra forma, mas eu acho que são diferentes. Eu acho que... Não sei se eles são mais completos, não sei se eles são mais
separaram a vida deles inteira para isso. Não sei se tem não sei explicar muito bem, mas eu acho que a importância não é importância, mas a intensidade disso, de tudo que eles fizeram, é muito maior do que de um missionário ou de outras, da realidade de hoje. Claro que a gente está numa sociedade diferente, mas na realidade de hoje versus o tempo de Jesus e da Bíblia, enfim. Eu acho que é um pouco diferente. Mas, Alex, agora é contigo, não tem mais pergunta. Não, eu vou fazer um compilado. Antes de passar a palavra do David para o David, eu vou fazer um compilado do que vocês me responderam até agora. O Diego falou que tem tipos de apóstolos. O Walter me falou que tem tempos de apóstolos. E a Thay está me falando que tem graus de apóstolos. David, como é que você se posiciona em relação a tudo isso? Eu penso a mesma coisa que o Varão ali. Porque quando falamos a palavra enviados, eu pensei nisso também, de missionários, porque eles são enviados para outros países para pregar o evangelho, onde lugares que não tem um evangélico, se não se fala de Jesus. Eu pensei nesse sentido também. Mas você acha... Mas olha só, eu tenho três respostas aqui, eu tenho 3 vertentes. O Diego falou que tem tipos de apóstolos, o Walter já falou que tem tempos de apóstolos, pode ser por um determinado tempo. E a Thay ainda botou uma pimenta e falou que tem graus de apóstolos. Para qual lado você vai seguir? Eu fico na parte que são os seletos, os que estão determinados para uma função, que são, no caso, a palavra enviados, que são os missionários. E no tempo de Jesus, né, só tinha aqueles 14 apóstolos, e não tem mais. Hoje em dia não tem mais. No caso, tem aqueles intitulados, né, que tem o apóstolo João Henrique Pailarim e outros mais. Mas no tempo de Jesus só eram aqueles 14. Aí eu pergunto, não vou responder não, vou perguntar outra coisa.